Boa noite, está no ar, só que tem raiz no futebol profissional e amador. E o nosso convidado de hoje é Ilken Leon, né? A idade dele 35 anos. E já quero aqui, Wilken, dar uma boa noite, quero agradecer você ter aceitado o convite. E está aqui no nosso programa para falar um pouco da tua história no mundo do futebol, Wilken. Boa noite, Antônio. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre futebol, o amador, o profissional. E estar à disposição para que a gente possa ter um papo bacana e que o pessoal de casa possa se interessar pela nossa conversa. Muito bom, Wilken. Galera, é o seguinte, para quem não conhece o Wilken aí, o Wilken foi um jogador em alta atividade, né? Há uns tempos atrás aí, parou muito jovem de jogar futebol profissional, mas tem uma bela história, uma grande história, e vai ser muito gratificante a gente estar ouvindo aqui a história do Wilken. Beleza, Wilken? Vamos nessa. Wilken, é o seguinte, você tá com a casa aí à disposição, você falar um pouco da tua história. Eu já queria saber, cara, que você falasse pro pessoal que está nos assistindo, por onde os clubes que você passou, como foi tua história dentro do futebol, beleza? E a gente vai deixar a tua bem à vontade aí pra você falar os clubes que você passou aí. Boa noite, Antônio, mais uma vez. Como eu falei, é um prazer estar aqui. Bacana, estar dividindo esse espaço com vocês. Eu comecei bem cedo. Eu sou pernambucano, mas eu vim morar aqui com meus pais aqui com 7 anos. Mas lá já jogava escolinha em Recife, já gostava. Meu pai já nasceu botando a gente no meio do futebol, tanto eu quanto meu irmão. E chegando aqui logo muito cedo, comecei escolinhas aqui, escolinha do Uniclinic, né, que tem do Vanô. Passei também pelo União também, do Luciano. E muito cedo surgiu a oportunidade de ir para fora, onde eu fui bater em São Paulo. Fui sozinho, até brinco que foi bacana, porque o futebol para mim é a melhor universidade que existe, porque ela te ensina tanto a ser um excelente profissional quanto um excelente ser humano. Eu saí daqui sozinho, onde eu peguei um voo, fui bater em Guarulhos. De Guarulhos não conhecia São Paulo, cidade fria, já no próprio avião, morrendo de frio, que nunca tinha tido contato com aquele frio. Botei umas 5, 6 camisas para me agasalhar bem. Fui pegar um ônibus para bater lá no bairro Canidé, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Detalhe, 14 anos. Então assim, a vida me ensinou a desenrolar as coisas muito cedo. Esse foi o meu primeiro contato que eu tive com o time de fora, onde passei um tempo na Portuguesa. Foi muito bacana, um aprendizado muito bom, porque você passa a ver um futebol diferente daqui do Ceará. Você passa a ver um futebol diferente lá fora. O tipo de cobrança é outro, os tipos de treinamento são outros. E isso me ajudou muito a se desenvolver. Passei um tempo lá e fui para o Flamengo, do Rio de Janeiro, para a categoria de base também. Quando você imagina que você fala no Rio de Janeiro, no Flamengo, você vê uma grandiosidade de um Brasil enorme. Lá é uma outra vitrine, é um outro estilo de futebol, é um futebol mais aguerrido, é um futebol mais jogado. E a cobrança, mesmo sendo juniores, é uma cobrança muito grande, porque lá, clássico, o pessoal fala, não se perde, se ganha, não se joga, se ganha. Então a gente aprende pequenos detalhes, como o treinador que eu trabalhei lá 1 ano e meio com o Andrade. Andrade é um dos ídolos do Flamengo até hoje. E ele falava, ó, deu um toque na bola, errou, deu 2 toques na bola, errou, esquece que hoje teu dia tecnicamente não tá legal, então vai pra vontade, vai pra disposição. Porque isso, quando você joga em time grande, não pode faltar. E isso a gente aprendeu muito cedo. Então assim, tive passagem pelo Flamengo, depois tive uma passagemzinha também pelo Atlético Goianiense, no Goiás, mas não é esse Atlético Goianiense que é hoje de primeira divisão, que está brigando pela Sul-Americana, mas mesmo assim já era um Atlético Goianiense que já estava estruturado para que isso tudo acontecendo hoje. Foi plantado lá atrás. Também tive uma passagem no futebol do Tocantins, no Palmas também. Aí minha vida começou a deslanchar um pouquinho. Joguei Uniclinic profissional, joguei também no futebol do Rio Grande do Sul, que onde eu tive mais destaque no Brasil de Pelotas, no Santo Ângelo, e assim a caminhada seguiu, Antônio. Muito bom, viu? Já vimos aqui com o currículo do Ilken, muito bom. E Ilken, você tem essa passagem por esses clubes, mas você jogou aqui num clube grande e você foi campeão. Qual foi o ano que você foi campeão pelo Ceará? Eu passei aqui no Ceará 2006. 2006 eu saí do Flamengo da categoria de base e vim pra cá. E aqui eu tive o prazer enorme de trabalhar hoje com um treinador chamado Petróleo, que também é ídolo do Ceará. Hoje eu considero um grande amigo pessoal, professor Petróleo, que nos ensinou muito. Quando a gente chegou aqui na categoria de base do Ceará, não era o que é hoje, Antônio, não era. Eu lembro que a gente brincava que os meiões não eram uma boca enorme, não era a organização que é hoje. Mas
A gente conseguiu fazer uma campanha excelente no Campeonato Cearense, na categoria de base aqui do Sub-20. No time da gente tinha João Pinto, tinha Joab, tinha Felipe Almeida, tinha Lele, tinha Ederson. Então, assim, o time da gente conseguiu ter alguns destaques onde o pessoal do Ceará começou a abrir o olho. Opa, esse timezinho Sub-20 tem alguma coisa. Eles começaram a mandar material do profissional pra gente. Bolas que a gente tinha dificuldade, que eram poucas, começou a vir do profissional pra gente. A gente começou a treinar com o profissional, e todo o treino com o profissional, Antônio, era uma confusão maior do mundo, porque quando você joga o profissional contra os juniores, o profissional quer bagunçar, quer deitar em cima dos juniores, e a gente não aceitava não. Eu sempre fui um cara de personalidade muito forte, então era para marcar aleluia, era no cacete, era o Vinícius Tanque naquele tempo, era no cacete também. Então assim, a gente não aceitava muito os caras apontar pra gente e falar, a gente vai fazer o que quiser, não. Beleza. A gente ia para ganhar no coletivo mesmo. E a gente fez uma campanha tão boa que depois de muitos anos a gente foi disputar a Copa, não lembro muito bem, mas foi um campeonato em Alagoas. Não sei se era Copa Alagoas, o nome tinha gente, tinha Vitória, tinha Bahia, tinha uns times lá de Alagoas, Murici, CRB. E a gente fez uma campanha muito boa. Quando terminou essa campanha lá, trouxeram a gente e subiram, acho que 6 ou 7 pro profissional. Eu, João Pinto, Joab, Lele, Ederson. Então assim, em 2006 a gente treinou, a gente fez um campeonato cearense bacana, onde o Fortaleza era amplamente favorito para ganhar, porque naquele tempo era o time da primeira divisão, tinha Juninho Cearense que estava voando, tinha Mazinho Loyola que estava voando, era um time que a folha salarial era muito diferente da nossa. Mesmo assim, a gente conseguiu realizar um grande campeonato, e para surpresa de muitos, mas não da gente que estava trabalhando no dia a dia, a gente conseguiu levar o título 2006 do Campeonato Cearense. Muito bom. Para dizer aí, o Will que falou do Juninho Pernambucano, Juninho Cearense, né? Isso. Mas ele é pernambucano, não é isso? É teu conterrâneo, né? É só o apelido que é Juninho Cearense. Quero até mandar um grande abraço pro Juninho. Um dia, se ele ouvir o programa aí, o Juninho que tá fazendo um trabalho bonito na escolinha do Zé Walter ali, quero dar os parabéns a ele. Tem feito um trabalho muito bom. Eu quero mandar uns alô aqui, galera. Mandar um alô aqui para o grande prefeito ali do Eusébio, Asilon Gonçalves. Um abraço aí. Deus abençoe a vida dele, né, galera? Quero mandar um abraço aí para a Marta Gonçalves também, que ela tá se candidatando a deputada estadual aí. O número dela é 22.555, certo? E mandar um abraço aí para o Bruno Gonçalves, federal, 22.55. Um abraço aí para vocês aí, beleza? E vocês que estão nos acompanhando o programa aí, toda segunda-feira a gente vai estar aqui com um ex-atleta, um jogador que esteja atuando, né? Só que tem raiz no futebol profissional e amador. E nós não trazemos aqui jogador no telão não, trazemos jogador que tem raiz realmente do futebol. E hoje que está aqui é o grande Ilke. E é um grande jogador, foi um grande jogador. E eu quero começar, Will, fazer umas perguntas a você. Qual a posição que você jogava quando você atuava como jogador? Antônio, eu costumo brincar. Eu não tenho estatura de zagueiro, mas eu joguei minha vida toda de zagueiro. Eu tenho 1,80 só de altura, e para o futebol de hoje, e até no meu tempo, é uma posição baixa. Só que desde cedo, uma coisa que eu sempre trabalhei foi o fundamento da impulsão. Então assim, por mais que eu tivesse pouca altura, eu sempre joguei de zagueiro, porque eu sempre tive uma impulsão muito boa. E quebrava o galho ali, na lateral esquerda também, quando era necessário. É interessante aqui que eu vi alguns vídeos teus. O zagueiro que joga, que é canhoto, realmente é muito bom, né? É difícil você encontrar um zagueiro que é canhoto, né, que não seja bom. Então eu vi alguns vídeos, jogava muito, um grande jogador. E eu quero fazer outra pergunta. O fato de você ser um nordestino, você teve dificuldade para sonhar em viver do futebol? Antônio, quando a gente fala do nordestino, eu tenho um orgulho. Eu amo a minha raça, eu amo o meu credo, o que eu acredito. Eu sempre fui um cara de ter sonhos e não me importar com o que falam. Por isso que eu falei, eu sempre tive uma personalidade muito forte, de tipo acreditar na coisa, correr atrás, e mesmo que estejam falando, porque assim, quando eu joguei no Rio Grande do Sul, lá os pessoal, Paraíba. O pessoal do Sul, infelizmente, ainda tem essa mania até hoje. Só que eu nunca deixei me abalar por isso. Porque na cidade que eu joguei lá no Brasil de Pelotas, foi até mais tranquilo. Mas quando eu joguei no Santo Ângelo, que era uma cidade muito colonizada por pessoas de história alemã, tinha muito disso. Então você escuta muita piadinha, você escuta muita coisa, mas como eu falei, isso nunca me abalou em momento algum. Eu fazia era brincar, tirar onda, porque eu sempre costumo falar, eu sei quem eu sou e eu sabia onde eu queria chegar. Isso eu aprendi dentro de casa com meus pais, que me deram educação, me deram princípios, e foram princípios que eu nunca abri mão. Então isso me ajudou na minha caminhada no futebol.
Muito bom, viu? Galera, é o seguinte, quero mandar uns valores aqui, mandar uns abraços aqui pros nossos amigos. Mandar um abraço aí para o Márcio Mossoró, grande Márcio aí, hoje faz parte da comissão técnica do Atlético da Vila. Um abraço aí, Márcio, Deus te abençoe, obrigado aí pelo moral que tu tá dando. Quero mandar um abraço aí para o Kleb Pitbull. O Kleb Pitbull vai estar aqui segunda-feira que vem, é o nosso convidado, né? Vai estar aqui no nosso programa. Um abraço aí, o Kleb, grande jogador. Esse dia consagrou-se campeão aí de um torneio que teve, um campeonato que teve aí. E segunda-feira ele vai estar aqui, o Kleb Pitbull. Quero mandar uns valores aí para o pessoal da Cagés aí que tem feito um trabalho muito bonito. Mandar um abraço aí para o Marcelo, o João Batista, né? Para o Lucas, para o Eric, Francione, para a Priscila que tem nos ajudado lá, Rafael Dorta, para o Mércio, para o Alexandre que trabalha lá no PC, na Caixa do PC. E quero mandar um alô aí, um abraço para o pessoal de Itaiçaba, cidade do João Batista aí. Mandar um abraço aí para o pessoal que pratica tênis, né? O esporte muito difícil. E ele lá tem uma quadra de tênis na Itaiçaba, uma cidade pequena, mas tem muito carinho de lá, porque o pessoal tem feito o esporte crescer lá. O pessoal de Itaiçaba, junto com o Aracati. Parabéns aí, mandar um alô aí pro pessoal que pratica o tênis, beleza? Deixa eu corrigir. Beleza, Francisco? Estamos aqui. Desculpa aí o erro. Quero mandar aqui um abraço aqui Johnny para o... Bala também. Ponto, falar pro Johnny Bala. Mandar um abraço aí para o povo de Pedras, né? Mandar um abraço aí para os amigos da bola, para o grande craque Rony, para o Sami, para o Jonas abençoado, que tem um funcionário lá muito importante lá, tem ajudado as pessoas. Jonas abençoado. Mandar um abraço aí para o Itim, para o nosso amigo e que tem nos ajudado, Dadá, grande jogador, grande Dadá, aí uma ótima pessoa. E para o Johnny Bala aí, que tem sido ele junto com o Sami tem sido o diretor do programa. Os caras têm ajudado bastante. Foi através do Johnny Bala que esse grande jogador está aqui hoje, falando um pouco da história dele. Mandar um abraço aí para o grande Ayrton Júnior, né? Ayrton Júnior, filho do Ayrton Tanque. E o Ayrton Júnior, galera, é o seguinte, o Ayrton Júnior nos presenteou com essa camisa aqui, ó, lá do time dele que ele joga lá time do Igazeira, né? Afogados. Olha, ó, linda blusa, lá de Pernambuco. Lá da tua cidade, é? Linda. Aí o nome é Ayrton. E essa blusa aqui a gente vai estar sorteando no próximo mês. Que esse mês agora, final desse mês, o grande Dedé, eles presenteou com essa aqui. Então vocês estão aí concorrendo a essa blusa aqui, ó. Segura aí, Wilker. Pacajus aí, grande Dedé, o volante aí, onde passou pela Chapecoense e tudo. Grande volante, nos presenteou. E... galera, participa aí pra você ganhar essas camisas aqui, né? Grandes jogadores. Só craque, tu falou uma lista grande, só craque. Dedé, Johnny Bala. Exatamente, grandes jogadores. Ayrton. Grandes jogadores. Eu quero até mandar um abraço aqui para o Diego Ferrugem. Ele que foi o ganhador da camisa do Fabrício Alan, né? Do Tiradentes, que nos presenteou. E o Diego Ferrugem foi o ganhador. Quero agradecer aqui, o Diego tá participando do programa aí. Galera, é o seguinte. Voltando aqui, conversar com o grande craque aqui, um zagueiro. Outro. O Cleito Céu, botou assim, melhor treinador do Brasil. A gente vai chegar nessa, a gente vai chegar. Tenha calma. Abraço aí, Cleito. Obrigado Abraço, aí, Cleito. Cleito, pelo moral que tá dando aí. Quero mandar um abraço aqui para o Natan. Natan que começou o programa junto comigo, me ajudando. É um cara inteligente, né? E já aproveitando que eu tô mandando esses valores aqui, eu quero mandar aí, mandar um alô aí para o grande Valmir. Valmir que tem ajudado a gente aí com a distribuição de água, uma grande água que ele tem aí, o grande Valmir. E o Valmir é o cara que tem ajudado o Messejana a crescer o futebol amador. O Valmir, organizador do campeonato de Messejana Cinquentão, onde a final foi sábado passado agora, né? Às 17h30 lá começou, na Arena Cito São João, né? Onde a final foi Seroma e Juventude. E o Seromas conseguiu ganhar a partida de 1-0, vencendo o time do Ayrton Tanque, Juventude, e consagrou-se campeão, né? Foi um grande jogo, muita gente assistindo, viu, Will? Que lá tava de parabéns. Acompanhei. A organização do Valmir, quero dar os parabéns ao Natan que tem ajudado o Valmir bastante. E foi uma grande final de muitos craques desfilando ali na Arena de São João. Parabéns, Valmir, continue fazendo esse trabalho. Você é um cara de um coração bom e tem ajudado o futebol a crescer dentro de Messejana. Futebol amador, isso é importante. Obrigado, Natan, pelo moral que tu tá dando aí, o Valmir, tem nos ajudado dentro desse termo que é o futebol. O Chiquinho tá pedindo pra mandar um alô pra ele. Com o Chiquinho? Chiquinho. Chiquinho, um abraço aí, deve ser o Chiquinho irmão do Quebec, não?
Um abraço aí, Chiquinho. Obrigado por estar entrando no programa, dando esse moral. Um abraço, um alô aí Natan pra é outro, você. né? Que onde se mete faz coisa bem feita, Natan, né? Natan é um cara é que só chega pra somar. Natan é um homem abençoado. Onde ele Natan é um coloca cara a que só mão, chega pra somar. cresce demais. Verdade. Parabéns ao Natan, muito abençoado. Vamos lá, galera. Voltando aqui, é muita coisa, mas eu vou perguntar aqui umas perguntas aqui, o Ilke aqui, o grande craque, né? Ilke. Cara, eu vou falar pra você. Teve um grande amigo, um melhor amigo dentro do futebol quando você atuava? Teve um amigo? Teve e tem até hoje. É um amigo que mora lá em Recife, João Pinto. A gente jogou junto, acho que por 6 anos, que nós tínhamos o mesmo empresário. Então, onde um ia, eu falava, não, só vou se ele for. Então, assim, João, um abraço, tá lá em Recife. A gente jogou muito tempo junto, a gente morou junto 6 anos, a gente se desenvolveu como ser humano junto. Então, lógico, tem vários outros. Como eu falei, a gente jogou com muito. Mas o que eu tive o privilégio de jogar com muitos jogadores bons. Mas o João é o que eu destaco assim, porque a gente viveu muita coisa junto. Beleza, aí. Mas é o que... Ei, ô Ilke, mas tem uma coisa aqui, cara. Eu vou perguntar, porque você conversando comigo fora do programa, você disse que era um jogador meio que gostava daquela saída à noite e tal. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Você se garantia no dentro de campo. Você se achava um jogador soberbo ou você tinha muita confiança do que você fazia? Antônio, as duas coisas. Como a gente chegou até a conversar um pouquinho. Eu passei muito tempo, saí de casa muito cedo. Então eu vivi muitas coisas. Graças a Deus, eu tenho orgulho de falar. Nunca mexi com droga, nunca gostei de bebida alcoólica. Mas eu sempre tive próximo de pessoas que tanto gostavam de bebida quanto de drogas. No meio do futebol mesmo. Porque infelizmente, pelo menos no meu tempo, tinha muito disso. Então assim, eu encho o peito para falar, porque eu sempre, quando vinha alguma coisa, alguma situação dessa, eu lembrava, não, meus pais sempre falaram, cara, vai lá, ganha um mundo, mas não esquece dos teus princípios. E isso aí, Antônio, é uma coisa que sempre batia muito na minha consciência. Quando você tá fora de casa, que você começa a ter algumas regalias, vamos botar assim, você acaba se perdendo um pouco. A noitada me atrapalhou e atrapalhou muito. E não foi só em um clube nem 2. Foram vários. Porque você começa a ter mulheres mais fáceis, você começa a ter um pouquinho de dinheiro, então você começa a achar que você pode tudo, que você deve fazer tudo. E no meu tempo, eu sempre apreciei pessoas como Romário, Edmundo, os bad boys do futebol, vamos falar assim. Então eu falava assim, não, eu vou pra noite porque no outro dia eu vou jogar e eu vou arrebentar e eu vou dar conta do recado. Só que chega um tempo que tu faz isso uma vez bem, tu joga bem 2, mas basta um jogo que tu não rende, que aí vem a crítica, aí vem, só quer saber de noite, só quer saber de balada. E isso me atrapalhou muito, Antônio, durante toda a minha carreira. Então assim, foi algo que me atrapalhou bastante. Beleza, eu quero mandar aqui um abraço aí para o nosso grande amigo aí, Fabrício Alantro, que entrou no programa. Obrigado, Fabrício. Grande craque aí, desfilando nos campeonatos cearenses, Fabrício. Um cara de coração bom, grande jogador. Mandar um abraço aí para o missionário Carlos, que está nos assistindo aí, nos acompanhando. Galera, obrigado aí para o Cleito, né? O Cleito lá do Futiveste. Obrigado pelo moral que vocês têm dado aí. O programa só tem a crescer. E o programa ele cresce, não só depende de uma pessoa, mas de várias pessoas. E aqui nós estamos aqui com parceria com a TV Messejana, né? Quero agradecer aqui a TV Messejana que tem nos acompanhado, faz essa parceria que vai crescer junto, a parceria, né? E mandar uns valores aqui. Vocês querem o de cima, qual foi que tu errou de baixo? Como foi? Eu tirei o que eu errei. De baixo não, né? É de cima. Tem só um, aí eu tirei. O que eu errei pode colocar esses aí. Tá? Pronto, beleza. Mas aqui, galera, é o seguinte. O programa a gente sempre dá uns valores para as pessoas, né? Eu vou repetir o que eu tinha falado uma vez, falar de novo aí. Mandar um abraço aí para o prefeito Arcilon, né? Para lá do Eusébio. E mandar um abraço também para a dona Marta Gonçalves, né? Que ela é deputada estadual. 22, o número dela, 555. Mandar um abraço aí para o Júnior Mano, né? 2255 Federal, grande Júnior Mano. Mandar um abraço aí para o prefeito de Eusébio, Alcilon Gonçalves, né? E tamo aí, galera, tamo aí com o programa, né? Tentando trazer o melhor para vocês sobre o esporte. Esses caras a gente tem resgatado, né? O caso do Wilke aqui, um jogador que foi um grande jogador, vi os vídeos dele,
Não acompanhei ele jogando, mas vi os vídeos dele, é um grande craque. E o cara, a humildade de vir até o programa falar um pouco da história dele. Isso que é importante, a humildade acima de tudo. Beleza, Wilker? Valeu, Antônio, que eu agradeço pelas palavras. Wilker, eu vou fazer mais umas perguntas aqui pra ti, cara. Qual o sonho que você realizou dentro do futebol? O principal, Antônio, foi fazer amizades, porque é o que eu levo até hoje. É como eu conversei contigo. Hoje, graças a Deus, se eu falar que eu vou viajar para qualquer cidade, acho que do país, eu vou falar, ó, vou visitar tal amigo. Eu tenho contato com muitos amigos até hoje. Tô aberto as portas. 100%. Onde quer que eu vá, em muitos clubes. Hoje, muitos jogadores que eu joguei junto, hoje se tornaram diretores, supervisores. Então, assim, se eu falar, ó, vou para Goiânia hoje, tem um amigo lá que é coordenador da categoria de base do Atlético Goianiense, que jogou junto comigo, entendeu? Gustavo. Com certeza está assistindo, mandar um abraço para ele também. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que agrega muito no futebol, é você conhecer pessoas e você levar relacionamentos. Isso me abriu muito a cabeça quanto ao, não só o futebol em si, porque é uma coisa que eu fazia muito, Antônio, quando eu ia para qualquer clube, tem muito jogador que fica muito preso só treinamento, casa, não. Se eu fosse joguei Rio Grande do Sul, primeiro final de semana fui para Gramados conhecer logo. Eu gostava de conhecer as pessoas, eu gostava de sair para conhecer. Eu agradeço a Deus porque eu falo assim, dos nossos 27 estados, eu acho que eu conheço 22, 23. De sair para conhecer, não só de ter passado. Mas conhecer. Bastante. Isso é importante. E eu falei aí do sonho que você... Agora, qual o momento inesquecível da sua carreira, assim, que você tem uma lembrança? Eu tenho um positivo e um negativo. Positivo, eu quero positivo. Você a negativo depois de entrar nessa daí, né? O positivo foi o título de 2006 pelas circunstâncias que aconteceu, do favoritismo do Fortaleza, do time que tinha o Fortaleza, da imprensa tacando pau na gente, não acreditando, e a gente foi lá e a gente conseguiu o título. Esse aí foi o mais marcante pra mim. Marcante. E qual foi o sonho que você não realizou dentro da sua carreira? Eu tinha prometido a minha mãe uma casa de praia quando eu comecei a jogar. Quando eu falei pra ela, vou sair de casa, eu vou sair pra ganhar o mundo. Eu até brinco com algumas coisas, Antônio, quando ela falava, ó, como é que você tá aí? Tá tudo bem? Às vezes eu tava passando fome em alguns clubes, eu não, tá só o filé aqui. Porque eu sempre tive na cabeça de que eu saí pra ganhar realmente o mundo, eu não saí pra estar tirando dinheiro de casa. Então, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu falei, ó, mãe, tô saindo, mas quando eu voltar eu vou lhe dar uma casa. Esse sonho ainda tô pendente com minha mãe. Amém. Quero mandar um abraço aí para o grande Rocinho, craque aí da bola aí, grande Rocinho. Tá dizendo aqui que o Wilker tá dizendo assim, poxa, é fera, viu? Grande jogador, né? Agradeço. Ele tá dizendo que é um grande jogador, o grande Rocinho aí. Mandar um alô aí para o pessoal do Futvest, né? O grande time onde o Wilker lá faz parte do Futvest. Mandar um abraço também para todo atletas do Juverano aí. Mandar um abraço, um alô aí para o André, para o Paulão, para o Pastor Ismaraújo, né? Para esses caras que faz parte do Juverano. E avisa que eu quero a revanche contra o Juverano, viu? Vamos deixar algo marcado aqui ao vivo, vamos marcar a revanche aí, vamos marcar essa revanche lá. Porque seu time é muito bom, mas vamos lá, vamos dar certo, viu? Wilker, você tem saudade dos campos? Muito, Antônio, até porque quando eu parei, até um dia desse eu meio que me abri com os meninos do time do Futinvest. Depois que eu parei de jogar bola, Antônio, eu passei muitos anos sem pisar no estádio. Porque a questão de parar por lesão, eu acredito que ainda seja pior do que parar pela idade, se aposentar. Porque eu vi futebol durante muito tempo e eu pensava, pô, eu podia estar aí, meu corpo não aguenta mais, mas eu podia. Eu sempre me cuidei, mesmo em noite, que eu ia muito, mas eu sempre tive uma alimentação regrada, eu sempre, mesmo de férias, quando eu vinha pra cá, todos os dias eu treinava, era academia, era correndo no meio da rua, por conta própria. Então, assim, isso aí realmente me afastou muito dos gramados, porque eu falava, pô, eu posso estar aí jogando no Ceará de novo, eu podia estar jogando, eu tinha essa confiança de que pela qualidade que eu tinha, eu podia, mas eu sabia que o meu corpo não aguentava. Então eu me fechei muito pro futebol quando eu parei. E essa situação eu comentei com os meninos do Futinvest. Eu voltei a assistir mais futebol, a analisar mais futebol, a viver um pouco mais de futebol novamente, como todo brasileiro de gostar de ir para estádio, depois que eu passei a assumir a situação de técnico do Futinvest. Então, assim, realmente isso aí foi uma situação que ficou assim na minha vida. Beleza. Eu quero mandar um abraço aí para o grande Eric aí. O Eric que trabalha comigo lá na KGS. Fera, o cara, joga muito também, o Eric.
Mandar um abraço aí para o Luiz Frota, né? Grande Tchê aí. Grande zagueiro aí, joga como ninguém, o Tchê. Mandar um abraço pro Tchê. Mandar um abraço aí para o Rafael Dorta, né? Craque da bola aí. Esse cara vem ajudar a gente também aqui no programa. O grande Rafael Dorta aí. E mandar um abraço aí, um alô para o Ferrugem, né? O grande Diego Ferrugem, que ganhou a camisa aí do Tiradentes, que era do Fabrício Alan. Um abraço aí, ô Diego Ferrugem, um abraço, obrigado aí pelo moral que tá dando aí. E a galera tem gostado do programa, porque o programa aqui a gente traz essas pessoas, né? Tanto jogador profissional como amador, para a gente trazer histórias bonitas. E mais que nunca, um jogador igual o Will, que tem raiz, né, do futebol, grande zagueiro, canhoto, jogou como ninguém na zaga. É pena que ele parou muito cedo no mundo do futebol, né, Wick? Wick, eu queria fazer uma pergunta a você. Como foi para você lidar com a incerteza do futebol? Que às vezes você chegava num clube, ficava um ano de contato. Chegava no outro clube, um ano de contato. E aí? Chegou um ponto, Antônio, na carreira que... Quando eu vi que minha carreira começou a ter um declínio, a gente até brincava, jogador pequeno tem 2 férias no ano, porque você jogava um campeonato estadual, muitas das vezes, era só aquele campeonato, e terminava e ia buscar outro clube pro segundo semestre. Infelizmente isso acontece muito, às vezes por falta de calendário de alguns clubes. Então assim, a incerteza sempre me acompanhou, mas eu sempre tive fé em Deus, de que novas portas iam se abrir, e o principal, contato. Isso aí, Antônio, como eu falei, eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre fui de me expressar com as pessoas, de chegar, bater papo, de deixar portas abertas. Se eu fosse abrir a boca aqui para falar quantos clubes eu saí me devendo, iam ser pelo menos uns 10 a 12. Mas eu nunca botei nenhum clube na justiça para deixar portas abertas, mesmo não retornando depois. Mas era uma situação que eu falava, cara, eu vou mostrar meu trabalho, quem sabe um dia eu não retorno para cá, porque hoje você tá, amanhã você pode não tá. Então assim, a incerteza ela sempre me acompanhou, mas eu sempre tive fé em Deus que poderia estar retornando para aquele clube ou até mesmo estar abrindo porta para outro clube. Beleza, muito bom isso aí, isso é importante. Mostra o seu caráter, né? Um cara que lutou, trabalhou, mas deixou as portas abertas. Quero mandar um abraço aí novamente pro João Batista aí, João Batista. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo moral que tá dado aí, ajudando o programa a tá ligado no programa, né? Mandar um abraço para o povo de Itaiçaba. Mandar um abraço aí pro pessoal de Pacajus. Mandar um abraço aí para o pessoal lá de Maracanaú, Maranguape, esse pessoal que ama futebol. Para o pessoal de Calcaia. Beleza? Beleza. O nosso amigo Dadá aqui tá fazendo a pergunta. O Wilke diz também que conheceu o quê? Pouca história, não? Hã? Ele conheceu um pouco da história. O Dadá tá dizendo que conheceu um pouco a história do Wilke. Dadá, ele é um grande jogador. E o cara se torna conhecido, né? Do mundo do futebol, porque o futebol é muito impressionante. Quando você se destaca dentro do futebol, você passa a ser conhecido. Sim. E você é um cara, como disse, deixou as portas abertas, um cara articulador, gosta de conversar, gosta de fazer amizade. Eu não lhe conhecia pessoalmente, assim, de estar batendo papo, mas já gosto da sua presença, é um cara agradável. E isso é importante na nossa vida, a gente ser humilde, simples. E nunca, né, fechar as portas. Né? Isso é importante. Beleza? Como eu costumo falar, sabe, Antônio? A faculdade melhor que eu tive na minha vida foi a do futebol. Porque, como eu falei, eu aprendi. E como eu falei até pra ti, nem sempre eu fui a pessoa que eu sou hoje. Que pena que eu não tenho uma cabeça hoje quando era mais jovem. Eu acho que é um processo do ser humano isso aí. Quando era mais novo fazia muita bobeira e até então era muito arrogante, era chatinho pra caramba. Eu acho que às vezes nem eu me suportava, sabe? Então assim, era um ego lá em cima. Como eu falei, quando você passa a ter muitas coisas fáceis, você começa a achar que você pode tudo. Então assim, são poucas pessoas que mesmo tendo uma criação bacana, não sei o que consegue manter isso. Então, durante um bom tempo, eu tinha esse ego inflado. Muito jogador tem isso. Eu até brinco com os meninos do Fute Invest. Se for para trazer estrela e jogador, eu não quero nenhum. Porque tem uns que ainda acham que são jogadores. E isso aí não é o que eu quero pro clube lá, para o Fute Invest, não é isso que eu procuro. Então, assim, o caráter eu acho que Deus vai moldando aos poucos. E mesmo depois que eu parei, eu vi Deus trabalhando devagarinho. Eu fui vendo que eu fui precisando me tornar uma pessoa melhor. Aí vem um primeiro filho, aí vem aquela mudança. Aí vem um segundo e você tá naquele processo, porque o futebol ele para, mas a vida ela segue. Então eu tive que manter esse princípio sempre ativo na minha cabeça e essa mudança constante. É como eu costumo falar, se tivesse uma frase que eu pudesse botar na minha testa aqui, seria em construção. Porque eu acho que a gente vai até o último dia de nossa vida
E Deus vai estar ali lapidando você para que você possa estar cada dia evoluindo como ser humano. Muito bom, Will. Eu quero aqui mandar um abraço aí para o grande Paulinho, também canhoto, também zagueiro, né? Jogou como zagueiro. Paulinho é seu conterrâneo, Paulinho de Recife, talvez você conheça ele. Sim. Grande Paulinho, mandar um abraço para ele aí. E outra coisa, falando aqui, galera, é o seguinte, nós, né, só que tem raiz, junto com a TV Messejana, a gente tá aqui aberto para receber vocês, querer ser parceria com a gente, nós estamos abertos aqui. E a TV, ela fica aqui sempre, né? Se você vir fazer, compartilhar com a gente esse programa, a gente vai estar aqui aberto e mostrando aqui todo... O programa tá seguindo, né? E o seu logo está passando aqui na TV, como tá aqui limpo, né? O próprio Valmir, né? O Valmir distribui água. Quero até mandar um abraço aí para o Valmir novamente aí, que ele trabalha com água muito boa, né? Então vocês entendam, vocês empresários, empresas, nós estamos abertos à parceria, o programa Só Que Tem Raiz, junto com a TV Messejana. Estamos aqui abertos, estamos precisando de parceria para o programa crescer. Nós precisamos de ajuda, né? Mas estamos abertos aí, beleza? Fala muita história bonita, teu currículo é muito lindo, Wilker. Você é uma grande pessoa. Agora vamos entrar numa história, cara, que assim, no momento ela é muito complicada, assim. Eu acho que já faz uns 13 anos, né? Se não me falha a memória. 12? 12 anos. Sobre um acidente que houve quando você atuava pelo Brasil de Pelotas e ficou marcante. Que você fala um pouco dessa história? Essa aí, Antônio, realmente mexe bastante porque perdi companheiros do dia a dia, do futebol, pessoas incríveis. 2009 eu saí do 15 de Jaú, do time que eu estava jogando no interior de São Paulo. Fui pro Brasil de Pelotas, até então era Campeonato Gaúcho e Série D do Brasileiro. A gente teve esse caminho ao longo do ano, onde a diretoria ela manteve praticamente a mesma base do Gaúcho, que a gente fez um Gaúcho muito bom, ficando entre os 4 depois de mais de 15 anos. E foi praticamente mantida essa base para o Brasileiro, da Série D. E a gente fez todo o Brasileiro, um campeonato incrível, a gente brigou pelo acesso até as últimas rodadas. E chegou o final do ano. Fica aquela, renova, não renova, renova, não renova. O treinador naquele tempo era o Itamar Schuller, que ele é muito conhecido no sul do país. Trabalhou aqui, eu acho que alguns times daqui do Nordeste também, mas eu acho que o principal trabalho dele foi no Botafogo da Paraíba. Muitos que estão assistindo com certeza devem conhecer ele. E ele chegou e falou, seguinte, tem uma proposta pra tu sair daqui. Ou tu renova, ou tu pode ir pro futebol de Honduras. Lá tu vai ganhar em dólar, lá vai ser bacana. Como é que tá a tua situação do passaporte? Falei, Tamar, eu tô sem o passaporte, eu nunca tirei. Ele, então, vamos fazer o seguinte, vou te encaminhar pro Marcelo Galiano, que até então era um procurador dele, eu não lembro muito bem, que trabalhava com ele. Marcelo vai te levar para São Paulo, vai te orientar por lá. Tu tem onde ficar em São Paulo? Eu falei, São Paulo eu joguei lá em 3 clubes. Precisar que eu precisar eu fico. Eu decidi para Jaú para tirar lá, por saber que o interior de São Paulo seria mais fácil eu tirar o passaporte. E eu fui para Jaú, fiquei na casa de um amigo lá, de uma amiga lá. E eu fiz todo o processo, levou um tempo, 30 dias. E nesse tempo eu fiquei me cuidando por conta própria. As férias naquele período era de início de dezembro até mais ou menos o finalzinho de dezembro. Era bem rápida porque naquele tempo, dia 5, dia 6 já começavam os estaduais. O campeonato era bem esmagado. Então, fiquei nessa de estar lá treinando por conta própria e atrás de tirar o passaporte. E os meninos falando, tu vai renovar. E eu tava dependendo e querendo ir para Honduras porque existia essa possibilidade de ganhar em dólar. Ia ser uma mudança muito grande. Verdade. Naquele Naquele tempo lá eu ia ganhar, bicho, pra mim ia ser $20 mil, já era muita coisa. E o salário também ia ser em dólar. E eu fiquei nesse processo de tira, não tira. Aconteceu que começou a ter os meninos treinando no time, eu falei, ou eu vou renovar ou eu vou embora. Aconteceu que durante uma pré-temporada os meninos foram jogar numa cidade, se eu não me engano, era Venâncio Soares, era amistoso, eu não lembro qual era a cidade. Eu só lembro de manhã muita gente ligando pra mim. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? E eu dormindo, não vi celular. Quando eu vi tinha um monte de ligação.
E eu sem entender tanta ligação, não tinha um WhatsApp que era essa facilidade, era hoje. Muitas mensagens mesmo, e o pessoal falou, cara, cadê tu? Onde é que tu tá? Eu falei, cara, tô em São Paulo, tava dormindo, o que aconteceu? O cara liga a TV. Quando eu ligo a TV, fiquei sabendo do avião que caiu na ribanceira. Avião? Onde? O ônibus, desculpa, que caiu na ribanceira. E faleceu um parceiro de zaga, Regis, o ídolo do nosso clube, o Milá, que era na cidade, ele tinha estátua e tudo, era um cara gigantesco lá, Cláudio porque já estava Milá, lá, né? Cláudio Milá, uruguaio, só que já estava radicado no Brasil há muitos anos. Muitos anos. Era um grande jogador, muito conhecido lá, e um preparador físico. Esse preparador físico lá, ele tinha acabado de chegar, eu não conheci, mas ficou muito marcado porque perdi meu companheiro de zaga, eu costumo brincar o Regis, que a gente chamava de polaco, que ele era galegão, e a gente perdeu o ídolo do nosso time, o Milá. Isso aí foi um negócio que durante o tempo ficou mal. Então, assim, mudou tudo que a gente tinha planejado de ir para Honduras, de ou renovar, mudou tudo porque passou a ficar um buraco na cidade, Internacional mandar jogador para ajudar, o Grêmio também. Então, todo o planejamento que tinha, para mim, naquele momento, deixou de existir. E o principal, a dor de ter perdido 2 companheiros, porque é um ano que você vive junto, é concentração, que não a gente costuma falar no futebol, a gente passa mais tempo com as pessoas em concentração do que com a nossa própria família. Então, assim, foi uma perca muito grande isso aí que mexeu muito comigo. Verdade, ficou marcado aí, se a gente for puxar aí, passou nas televisões, né, desse acidente. Não tem acidente, nenhum acidente é positivo, é negativo, né? Foi muito triste para a cidade perder os atletas e ficou aquele trauma, né? E depois desse acontecimento, você não renovou e saiu da cidade, como foi? Você foi para de lá? Depois disso, Antônio, eu tirei o passaporte, fiz tudo e acabou que eu acabei de jogar em Santa Catarina. Foi totalmente diferente do que a gente tinha planejado. Só que em Santa Catarina lá, é aquele negócio, às vezes você chega no clube achando que é uma coisa e quando você vai ver outra completamente diferente. Eu fiquei lá, não passei 3 meses porque não tinha condição de ficar lá pela estrutura que o time tinha, que era pouca, e por ter ficado 3 meses não ter recebido. E querendo a gente estar fora, a gente precisa receber o dinheirinho da gente. Então eu conversei com o Itamar, que me orientou ir pra lá, eu falei, ó, Itamar, tá difícil, não tá dando pra mim ficar aqui. Ele, ó, segura a ponta aí que eu vou botar você em outro clube. Vou falar com o Marcelo Galeano, foi que ele me voltou, ó, vem cá, tem um clube aqui do Rio Grande do Sul aqui, Santo Ângelo. Quer ir pra lá? Falei, ó, se for melhor que aqui, você conhece. Bem melhor, pois vá-se embora. E lá foi mais um campeonatozinho que a gente fez um campeonato bacana lá. Beleza. Galera, é o seguinte, o programa tá encerrando aqui, é muito rápido, muito bom papo com o Wilk, grande zagueiro aí. E vocês sabem, toda segunda-feira a gente vai estar aqui, né? Junto com a TV Messejana, trazendo um ex-jogador, atleta ou profissional ou amador, trazendo o melhor conteúdo para vocês. Espero que a segunda de vocês seja melhor a cada dia mais, né? Através do programa. Quero agradecer a cada um de vocês ter participado. E o Wilk encerrou a carreira novo, né, ainda. Mas, Wilk, eu queria saber de você. Como é pra você hoje estar ajudando os atletas, que hoje você é treinador do time Futvest Amador? Isso, Antônio. Como é pra você, assim, estar treinando esses garotos aí? Garoto entre aspas, né? Tem uns caras também com certa idade, né? Tem uns meninos O bacanas. Natan, né? Igual o Cleito, né? Julinho, Vitor Hugo, tem uma Vitor galera Hugo, bacana. tem uns galera aí, né? No início, como eu falei, eu me fechei muito pro futebol, Antônio. Então eu falei, Vitor Hugo chamou umas 2, 3 vezes, ó, bora lá pra tu ajudar uns em Futvest. Tu tem uma história bacana, tu entende de futebol, a gente precisa de alguém na beira do gramado assim. E por 2, 3 vezes eu falei, não quero mais mexer com isso não. Não quero. Até que do nada, teve uma vez que ele me chamou, eu falei, rapaz, sabe minha coisa? Eu vou. Bora. Agora eu falei, tu sabe que eu sou meio cri-cri, eu sou chato. Tu quer que eu vá ali? Bora. Eu cheguei lá, Antônio, os meninos bacana pra caramba, super receptível. E eu expliquei pros caras, ó, eu não sou entregador de camisa. Então assim, vocês querem que eu fique aqui, eu vou impor algumas coisas. E é tanto que eu vou programado, Antônio, eu costumo falar, como eu falei até um pouco mais cedo, as estrelas que a gente tinha no time, eu falei, ó, por mim não fica nenhum. Porque eu quero um jogador aqui que antes de querer aparecer, ele entenda que a gente vai fazer uma família Futvest. Eu 1000 vezes eu pegar um jogador que não teve base nenhuma do que um ex-profissional que pegou lá em cima. Porque a gente teve alguns que passaram,
que durante o jogo ficou com raiva, tirou a camisa e foi embora. Cara, pra mim você nunca mais volta pro time. Então o que acontece? Eu falei, eu não sou entregador de camisa. Eu pego minha pranchetazinha, Antônio, ó, a gente tem a marcação lá em cima, a gente tem a marcação lá atrás, a hora de atacar, a hora de defender. Converso com os meninos, mando uns mapinhas pra ele, ó, como é que a gente vai atacar hoje? Como é que a gente vai defender? E eu falo pros caras, eu não entro em nada na minha vida pra fazer meu termo. A gente vai se tornar o melhor time do subúrbio, a gente vai ficar conhecido. Verdade. E graças a Deus a gente tem ficado. A gente no ano, a gente tem um percentual de vitórias muito grande. A gente perdeu, se eu não estou enganado, 4 ou 5 jogos do ano todo. E às vezes, como a gente costuma falar, são jogos que, como no José Walter, que o cara tava 2 metros à frente, 2 impedimentos, o juiz não deu. É o que acontece às vezes. Né? Acontece, infelizmente, que nem a gente briga muito sobre isso. Infelizmente, é o que tá ali para o árbitro fazer. Então, assim, eu levo muito a sério, Antônio, a questão do Futinvest. Já falei pros meninos, cara, quem quiser participar, a família Futinvest tá aberto de braços abertos para receber todo mundo. Quem não quiser participar, infelizmente, vai sair. Porque a gente vai fazer um Futinvest para se tornar o futebol conhecido. Para o pessoal falar, vai jogar contra o Futinvest. Cara, o time dos caras é bom, vamos se preparar. Então, assim, a gente é muito organizado, desde a diretoria até a parte de campo mesmo, com os meninos que hoje é a nossa espinha dorsal. Infelizmente, muitos faltam. E aí a gente fala, ó, pô, vem cá, porque não é só a parte do vem cá e falar da tática, é a parte, ó, o que é que tá acontecendo? Pô, tá com algum problema? Você tá precisando de alguma coisa? Ei, tu não apareceu hoje no jogo por quê? Tá com algum problema pessoal, a gente pode ajudar? Eu tenho muito de fazer isso com os meninos no pessoal. Muitos dos meninos, se eu não falei com eles no pessoalmente, muitos até da diretoria não sabem disso, mas eu converso com quase todos no pessoal. Tem algum problema? A gente pode te ajudar? Machucou? Johnny é um cara parceiro do caramba. Primeiro jogo que o Johnny veio jogar com a gente, Johnny machucou. Johnny, como é que tá aí, Johnny? Tá tudo bem? Pô, professor, tá legal não? Falei, você tá precisando de alguma ajuda? Me tô. Pô, vem cá, vamos aqui pra gente ajudar. Ó, diretoria, tá assim, assim, assada. Vamos ajudar ele aqui. Vamos. Porque a gente viu desde o início que ele queria ficar com a gente, Antônio. E é um cara bacana pra caramba. Muito gente boa. Muito gente boa. Então, assim, é esse tipo de gente que a gente quer que esteja perto da gente. São pessoas que querem fazer parte da família Futinvest. Muito e é bom. um time muito organizado. Muito boa a organização. Galera, é o seguinte, eu quero mandar um grande abraço aí para o Eduardo que recebeu a gente lá em Pacajus. O Eduardo, presidente do 7 Master de Pacajus, recebeu a gente, o Gilverano lá muito bem, até venceu o nosso time lá. Uma grande vitória, né? Ganhou de 5-2. Parabéns para o time do Eduardo. E para encerrar aqui o programa, o Wilker, né? Queria saber de você, cara, sobre família e sobre Deus. E aí eu queria que você falasse aí. A família sempre foi minha base, Antônio. Como eu falei, eu tive momentos onde eu poderia ter mexido com drogas, companheiros de quarto, de estar dormindo, o cara tá ali mexendo com coisa errada. E eu falo assim, não vou mexer porque meus pais não estão vendo, mas Deus está vendo. E isso vai me fazer mal, porque o certo é o certo, o errado é o errado. Eu sabia que aquilo ia me consumir. E muitas das vezes eu falei, não vou fazer isso. A minha base familiar que meus pais me deram sempre foi muito forte. Os princípios sempre foram na base do cristianismo, onde a gente coloca Deus à frente das coisas, onde a gente acredita que o dia de amanhã vai ser sempre melhor do que o de hoje. Então isso aí fez com que lá fora, nesse mundo que a gente sabe que não é fácil, como eu falei, eu me virei muito só. Isso fez com que eu pudesse ter um aconchego de falar, não, eu tenho meus princípios, eu tenho Deus no coração, sei que não vou agradar meus pais se eu fizer isso, e o principal, não vou agradar a Deus. Então, assim, os princípios que meus pais me deram, junto com o que eu acredito do cristianismo, que é lendo a Bíblia, buscando a Deus, amar o próximo, esse tipo de situação, eu acho que não é a base para qualquer ser humano, para que a gente possa enfrentar esse mundo lá fora, que realmente não é fácil. Muito bom. Suas palavras, né, eu fico muito assim, porque assim, o nosso programa, no finalzinho a gente tá perguntando, porque a base de tudo, família, e o mais importante da nossa vida é Deus, né? Deus, ele tem um trabalhar impressionante sobre nossos lares, né, sobre nossa vida. E se você hoje, nós estamos aqui podendo falar um pouco da tua história do futebol, somos gratos ao nosso Deus, que ele é o criador e o dono de tudo. Ninguém vive, como eu sempre digo, nós somos dependentes um do outro. Aqui eu dependo do Francisco, dependo de você, Com certeza. dependo de todos aqui, Nós né? dependemos de você. Mas
Não totalmente. Totalmente nós somos dependentes de Deus. Que Ele é o dono do ar que a gente respira, né? Com certeza. Quero agradecer a Deus aqui, agradecer cada um de vocês que esteve aí do outro lado, podendo ajudar a gente a trazer esse programa a cada dia crescer. Quero agradecer a você. Eu que agradeço, Dizer- Antônio. Programa sensacional, gente. Eu vejo as pessoas falando, ó, programa do Antônio. Deus quiser, vai crescer. Dá pra ser uma pessoa simples, humilde, que quer ajudar não só os ex-jogadores, mas a galera que tá aí jogando no subúrbio, na várzea. Então, assim, parabéns pelo trabalho, Antônio. Deus abençoe você e que seja um voo cada dia maior. É verdade, viu? É o que você tá falando, é quando a gente vê no brilhar do Natan. O Natan, onde colocar a mão, ele é abençoado, né? Então, assim, a gente vê assim, a gente colocando Deus à frente, né? Tudo isso aqui é pra glória de Deus, não é pra glória do homem. Certeza. Então é por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu agradeço sua presença. Que Deus continue te abençoando, dando saúde e sendo essa pessoa humilde e simples. E quero dizer vocês, toda segunda-feira a gente vai estar aqui com um ex-jogador, ou um jogador amador, profissional. Somos gratos e obrigado. Quero dar uma boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus abençoe. permitir, Fique com segunda-feira Deus, nós estaremos aqui de volta, beleza? Segunda-feira, tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado. Deus abençoe, viu? Tamo junto, viu? Obrigado.